Justiça de São Paulo determina a transferência de 6 integrantes do PCC para presídios federais. Samarco Mineração e Vale têm 10 dias para apresentar providências para garantir direitos dos pescadores do Espírito Santo. O Ministério Público Federal pede que as empresas liberem imediatamente a ajuda de custo para os pescadores que tiveram a renda prejudicada pelo rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais. O Supremo começa a julgar critérios usados pelo FNDE para repasses de salário e educação. Não vejo como possível permitir que um recurso federal, vale dizer a contribuição do salário e educação, destinado ao desenvolvimento do ensino, possa ter destino proporcional à competência arrecadatória de cada ente federativo. E no Dia do Músico, nós vamos entender como anda a regulamentação da profissão no país. Olá, boa noite para você. O Supremo começou hoje a julgar os critérios usados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, para repasses do salário e educação. A repórter Carla Lucena acompanhou o julgamento e tem uns detalhes para a gente. Vamos falar com ela. Boa noite, Carla. Oi, Érica, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Justiça. E olha só, essa foi uma ação que chegou aqui ao Supremo em 2009. É uma ação que foi proposta por 9 estados do Nordeste do país. E o que esses estados estão alegando? É de que os municípios e também os estados estariam sendo prejudicados no repasse do chamado salário da educação, que é uma contribuição social. Atualmente, quem faz a gestão desses recursos é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que é ligado ao Ministério da Educação. Na sessão de hoje, o Procurador-Geral do Estado do Pernambuco falou em nome de todos os estados e pediu que o Supremo reveja os critérios que atualmente estão sendo utilizados na hora de distribuir esses recursos. Vamos acompanhar na reportagem. Criado em 1964, o salário educação serve como suplemento das despesas públicas com a educação básica. Ao longo dos anos, essa contribuição social passou por mudanças. Atualmente, todo mês é recolhido das empresas e entidades vinculadas à Previdência Social a alíquota de 2,5% sobre a folha de pagamento. Após a arrecadação feita pela Receita Federal, o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, divide os recursos, 90% em cotas com 2/3 para estados e municípios e 1/3 para a União. Outros 10% são utilizados em programas voltados à educação básica. Pela lei, 2 critérios prevalecem no repasse: número de alunos matriculados e a fonte de arrecadação. No STF, o Procurador-Geral de Pernambuco defendeu hoje que a distribuição desses recursos deve ser mais justa e levar em conta apenas o número de alunos matriculados em cada município. O valor per capita do salário educação seja rigorosamente igual para todos os estudantes matriculados na rede de ensino básica do país. O ministro Edson Fachin também considerou que não se pode ter 2 critérios para o repasse. Argumentou que o modelo de distribuição atual gera desigualdade de valores repassados entre estados mais desenvolvidos e os mais pobres. E disse ainda que a Constituição prevê que o número de alunos matriculados deve ser a única regra de divisão. Não vejo como possível permitir que um recurso federal, vale dizer a contribuição do salário e educação, destinado ao desenvolvimento do ensino, possa ter destino proporcional à competência arrecadatória de cada ente federativo, resultando numa distribuição desigual e escandalosa, de forma a se chancelar, por exemplo, a distribuição ao Estado do Maranhão do equivalente a R$ 58,92 por matrícula e a do Estado de São Paulo no equivalente a R$ 612,59. A fonte é do próprio FNDE. E olha só, após o voto do relator, os ministros comentaram que este é um tema complexo e que exige sim uma análise mais profunda da Corte. O ministro Gilmar Mendes ressaltou que é necessário entender como é que funciona esse sistema e de que forma a decisão do STF vai gerar impactos. O julgamento não foi concluído na sessão de hoje porque o ministro Alexandre de Moraes pediu vista para analisar melhor este caso. Agora eu volto com você aí no estúdio, Érica.
Obrigada, Carla. E a consultora da TV Justiça, Karina Zucoluto, está aqui para falar também sobre a sessão de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. O caso de um estrangeiro da Tanzânia também começou a ser julgado na sessão de hoje, né, da expulsão dele. Exatamente, um recurso extraordinário contra uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que teria determinado que a expulsão não acontecesse em razão dos fatos que foram ali trazidos. Trata-se, portanto, de um estrangeiro vindo da Tanzânia, como você disse, e que ao chegar no Brasil foi acusado e condenado por falsidade de documentos. Ele cumpriu pena e tão logo cumpriu pena foi decretada a sua expulsão, ou seja, uma forma de retirada de estrangeiros do território brasileiro à luz da legislação que existia à época, o Estatuto do Estrangeiro, por ter sido considerado, por ter realizado uma atividade nociva ao interesse nacional. Essas foram as palavras do Procurador-Geral da República ao se manifestar hoje no plenário e também a letra da lei vigente à época. Cumprida a pena, decretada a sua expulsão, ele teve uma filha depois, em 2007. Então, houve o nascimento de um filho superveniente posterior ao decreto de expulsão. E aí ele foi até o Superior Tribunal de Justiça com habeas corpus preventivo para pedir que a expulsão não fosse realizada, porque o Estatuto do Estrangeiro, como eu disse, a lei vigente à época, previa que ter filho brasileiro sob sua dependência e guarda seria um óbice à expulsão. Mas o STJ entendeu, interpretando a legislação à época, que se fazia uma diferença entre o filho ter nascido antes do decreto expulsório ou posteriormente ao decreto expulsório. E considerando que teria sido posterior, em razão da proteção do interesse do menor e da guarda do menor, prevista também na Constituição, determinou que a expulsão não poderia ser realizada. Contra essa decisão, a União, por interesse das relações internacionais, que é do presidente da República, recorre ao Supremo para possibilitar e ver possível essa expulsão. E o julgamento foi iniciado hoje com o voto do ministro Marco Aurélio, levantando e acolhendo uma preliminar de ilegitimidade da União, entendendo que, em sendo o caso de habeas corpus no STJ, a União não poderia recorrer ao Supremo. Mas ele acabou ficando vencido e a maioria que se formou entendeu que a União poderia sim e teria legitimidade para propor o recurso e aí avançaram no julgamento do mérito. No mérito, o ministro Marco Aurélio entendeu que os argumentos do STJ deveriam prevalecer em razão da proteção do menor, que não só a legislação prevê, mas também a Constituição dá uma tônica muito grande nessa proteção do menor e, portanto, julgava improcedente o recurso da União. O ministro Alexandre de Moraes disse que, seguindo também o relator, que essa questão da contemporaneidade ou anterioridade, o momento em que o filho nasce, se antes ou depois do decreto expulsório, essa distinção não faz mais sentido, porque hoje o que vige é o Estatuto da Migração e ele prevê não só o que dizia a legislação anterior, que ter filho sob sua dependência e guarda é óbice para expulsão, mas também, se houver só uma relação socioafetiva, isso também já seria um óbice. Outro argumento é que essa distinção também violaria o princípio da isonomia ao tratar filhos de antes ou depois do decreto de expulsão, violaria o princípio da igualdade, enfim. Até agora, 7 ministros já votaram, todos eles no mesmo sentido do ministro relator, pela improcedência do recurso da União, mas o julgamento foi interrompido em razão de um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Teremos que aguardar o retorno desse julgamento no plenário. Tá ótimo, Karina. Até semana que vem, então. Obrigada por hoje. Obrigada, eu que agradeço. As empresas Samarco Mineração e Vale têm 10 dias para apresentar as providências que deverão ser adotadas para garantir os direitos dos pescadores de camarão no Espírito Santo. Eles foram prejudicados pelo rompimento da barragem Mariana em 2015. As empresas foram notificadas pelas defensorias públicas da União e do Estado e ainda pelo Ministério Público Federal. Entre outros pontos, o Ministério Público Federal pede que as empresas liberem imediatamente a ajuda de custo para os pescadores que tiveram a renda prejudicada pelo rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais. O acidente aconteceu em 2015 na cidade de Mariana, quando a barragem construída pelas mineradoras Samarco e Vale não suportou o peso da água e rompeu. A lama atingiu o Rio Doce, afetando 230 municípios dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O MPF quer também que as empresas apresentem um novo cronograma de prazos e metas de cadastramento e indenização das vítimas, que deverá ser aprovado pelos pescadores.
A Justiça de São Paulo determinou a transferência de 6 integrantes do PCC para presídios federais, entre eles Cláudio da Silva, o Barbará, e Célio Marcelo da Silva, o Bin Laden. Todos eles são suspeitos de integrarem a chamada Sintonia Final dos Estados e Países e comandarem crimes em 14 estados, incluindo os ataques ocorridos em Minas Gerais e o assassinato de agentes. De acordo com a investigação da polícia, o comando saía da penitenciária 2 de Presidente Venceslau, onde está presa a cúpula da facção. Com a decisão da Justiça, o governo federal deve providenciar as vagas para transferência em uma das 5 unidades do país. Esses presos não estão na lista que o Ministério Público pretende ainda apresentar à Justiça, pedindo a transferência de ao menos 15 outros criminosos, entre eles o chefe do grupo, Marco Camacho Marcola. Integrantes da promotoria afirmam que pode ocorrer ainda nesta semana. E daqui a pouco, o Superior Tribunal de Justiça decide que beneficiária com mal de Parkinson tem direito a home care. Uma mulher de 81 anos, beneficiária do plano de saúde desde 1984, recebeu orientação médica para home care diante da piora do quadro de saúde. Na sessão de hoje, o Tribunal Superior Eleitoral manteve o registro de candidatura de Alcides Ribeiro Filho, eleito deputado federal por Goiás em outubro, e ainda negou o pedido de registro de um partido novo. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral considerou que o pedido de criação do Partido Reformista Democrático não comprovou o caráter nacional da legenda. A legislação eleitoral determina que um partido pode ser criado apenas se conseguir a assinatura de uma determinada quantidade de eleitores apoiando a nova agremiação. O número de apoiadores necessários corresponde a pelo menos 0,5% dos votos dados na última eleição para a Câmara dos Deputados. Como o PRD não conseguiu a quantidade necessária de assinaturas, o plenário não conheceu o pedido de criação da legenda. Por ser incontroverso que, na data do protocolo do seu pedido de registro, o requerente não preenchia o referido requisito legal, forçoso aplicar e reafirmar, como penso, presidente, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. A proposta que trago é de pedidos não conhecidos. Os ministros também mantiveram o registro de candidatura de Alcides Ribeiro Filho, eleito deputado federal por Goiás em outubro. O Ministério Público afirmava que Alcides estava inelegível. Isso porque, em 2014, uma faculdade da qual ele é diretor fez uma doação a uma chapa para o governo do estado em um valor que ultrapassou o limite legal em R$250 mil. Alcides era candidato a vice-governador na chapa. O plenário considerou que a quantidade doada pela faculdade não influenciou a votação de 2014 e negou o recurso do Ministério Público. Diante da jurisprudência atual do TSE, é desproporcional fixar o recorrido a grave consequência da inelegibilidade por conduta que, concretamente, não atingiu os valores constitucionais subjacentes à hipótese de incidência, notadamente em virtude do excesso ter representado uma fatia reduzida do montante total arrecadado, como já dito, 5,5%. O plenário manteve ainda o indeferimento do demonstrativo de irregularidade de atos partidários do Partido da Causa Operária, o PCO. Os ministros entenderam que o partido estava com o diretório do Distrito Federal suspenso por não ter apresentado as contas partidárias de 2015. O relator do recurso, o ministro Og Fernandes, ainda destacou que outros problemas foram encontrados no demonstrativo de irregularidade de atos partidários do PCO. A exigência de requisitos formais estabelecidos em leis e resoluções do TSE para participar do pleito não conflita com o texto constitucional nem com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Ao contrário, a subsunção de todos os partícipes da eleição às regras uniformes e cogentes estabelecidas pelo legislador, independentemente do viés ideológico a que se vinculam, é garantia de manutenção de igualdade e da isonomia, quebrada apenas quando não se penaliza aqueles que, de algum modo, a ela não se submetem. O ministro Alexandre de Moraes destacou que a entrega da prestação de contas é o mínimo que se espera dos partidos que recebem dinheiro público. Em 2018, o PCO vai receber, finalizando, R$1.600.000 de dinheiro público, sendo 900 mil do fundo eleitoral e 700 mil do fundo partidário. Todos têm que prestar conta, independentemente da ideologia. Então, aqui me parece
que essa mera formalidade não é só uma mera formalidade, é a necessidade de transparência, a necessidade de se cumprir a legislação. O Ministério Público do Maranhão e o Ministério Público do Piauí firmaram um termo de cooperação técnica para promover a atuação conjunta no combate ao crime organizado. Os procuradores-gerais de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho e Cleandro Alves de Moura, assinaram um documento na manhã desta quinta-feira na sede do Ministério Público do Piauí, em Teresina. A cooperação consistirá no intercâmbio de tecnologias, informações e bases de dados, realização de ações conjuntas, capacitação mútua, suporte técnico e de pessoal, compartilhamento de metodologias, processos de trabalho e tecnologias específicas das atividades voltadas para o combate ao crime organizado. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que uma beneficiária com mal de Parkinson tem direito a home care, ainda que o serviço não esteja previsto em contrato. O entendimento dos ministros foi de que ela deve receber o tratamento médico conforme foi prescrito. No caso analisado, uma mulher de 81 anos, beneficiária do plano de saúde desde 1984, recebeu orientação médica para home care diante da piora do quadro de saúde. Além do mal de Parkinson, ela apresenta vários outros problemas. A operadora negou o serviço, pois não há esse tipo de cobertura no contrato. A senhora ajuizou a ação contra a operadora, que foi aceita em primeira instância. No entanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo mudou a sentença e considerou que a situação não se enquadraria na hipótese de home care. No STJ, a mulher alegou que o contrato cobre internação hospitalar e, portanto, também deveria dispor de internação home care. A relatora, ministra Nancy Andrighi, aceitou o recurso. Ela considerou que há expectativa legítima da mulher em receber o tratamento médico conforme a prescrição do neurologista, sobretudo quando considerados os 34 anos de contribuição para o plano de saúde e a grave situação, com consequências que agravam ainda mais o quadro dela. Por decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, a União deve garantir em até 15 dias o acesso aos sistemas informatizados que controlam o Fundo de Participação dos Estados. A decisão do ministro acolhe um pedido de urgência de vários estados. Os autores alegam existir um conflito federativo pelo fato de a União se recusar a compartilhar o acesso ao sistema do fundo, que tem previsão constitucional. A necessidade de fiscalização surgiu depois que o Estado de Minas Gerais detectou que parcelas da arrecadação federal relativas ao IR e ao IPI não integraram a base de cálculo do montante a ser partilhado. Na decisão, ao fixar o prazo, o ministro Ricardo Lewandowski frisou que a partilha constitucional de recursos, crucial para a autonomia financeira das unidades federadas, tem sido realizada de forma pouco transparente, bem como ineficiente. Para o ministro, a decisão da divisão das receitas, aliás, especialmente de tributos, consiste em questão de fundamental importância a preservação do Pacto Federativo Brasileiro. E você vai ver no próximo bloco, no Dia do Músico, a regulamentação da profissão. A música, ela vai além de língua e da matemática das notas e dos compassos, e ela toca sentimento nas pessoas. O Ministério Público Federal em Uberlândia obteve uma liminar que obriga os municípios de Arapuã, em Minas Gerais, e Tumbiara, em Goiás, a apresentarem no prazo de 60 dias projeto de reparação da Ponte Afonso Pena, que liga as duas cidades cruzando o Rio Parnaíba. O IPHAN, após receber o projeto, terá prazo de 60 dias para analisar as intervenções propostas, notificando os municípios para darem início aos serviços que forem urgentes. A decisão foi proferida em ação civil pública ajuizada pelo MPF no último dia 5 de novembro. Considerada a mais antiga ponte pêncil do país, a estrutura foi tombada pelo Instituto do IPHAN em 2015, com 158 metros de comprimento e 48 de largura em uma estrutura de ferro e tubulado de madeira. Ela recebe o status de ponte pêncil por ser fixa em 2 pontos e inteiramente suspensa por cabos de aço.
O programa Link CNJ desta semana tem uma entrevista especial do conselheiro Márcio Schiffer. Ele fala dos planos do conselho para enfrentar a superpopulação no sistema carcerário do país. Vamos ver também um resultado importante da Semana Nacional de Conciliação em Minas Gerais. Um acordo promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado pôs fim ao drama de 30 mil pessoas que ocupam um enorme terreno em Belo Horizonte. O Link CNJ vai ao ar nesta quinta-feira, às 9h30 da noite. Vamos às últimas notícias. É hora do Giro na Rede. E quem está hoje na redação do Jornal da Justiça é a repórter Viviane Novas. Boa noite, Viviane. Conta pra gente quais são as últimas notícias. Boa noite, Érica, e boa noite a todos. Olha, os laudos do IML e da Polícia do Paraná apontaram a causa da morte do jogador Daniel, a facada que ele recebeu no pescoço. Daniel foi encontrado morto no matagal em São José dos Pinhais no último dia 27. A perícia não conseguiu concluir se o jogador foi mutilado quando ainda estava vivo. A Justiça Federal do Maranhão bloqueou os bens de empresário, advogado e servidores da Receita Federal. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, eles participavam de um esquema criminoso que suspendia débitos fiscais de duas empresas de engenharia, a Saga e a Dimensão. O valor do bloqueio de bens passa de 11 milhões de reais. Policiais civis de todo o país fizeram a terceira fase da Operação Luz na Infância, que apura crimes ligados aí à pornografia infantil. Também nesta quinta, a Polícia Federal deflagrou a Operação Atalaia, que investiga os mesmos crimes, entre eles o armazenamento, compartilhamento e a produção de pornografia infantil. As penas variam de 1 a 8 anos de prisão. Nas duas operações, pelo menos 61 pessoas foram presas em flagrante. As operações também ocorreram paralelamente na Argentina. E termina amanhã a inscrição para o 12º Encontro do Judiciário, que vai ocorrer nos dias 3 e 4 de dezembro, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Alguns temas: inteligência artificial, desburocratização e formação de servidores. Os presidentes dos 91 tribunais brasileiros vão aprovar as metas do Judiciário para 2019. As inscrições podem ser feitas pelo site do Conselho Nacional de Justiça. E o Giro fica por aqui. Tudo o que você viu aqui no Jornal da Justiça está lá no YouTube. É só você digitar TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. E hoje é comemorado o Dia do Músico, mas a profissão ainda não tem uma regulamentação definida. Eu acho que o mais incrível na música é que ela tem a capacidade de unir pessoas que pensam diferente, que têm posicionamentos políticos diferentes. Então, pode ser religião diferente, mas no momento em que as pessoas se juntam para cantar e para estar junto, para apreciar uma música, isso não importa. A música, ela vai além de língua e da matemática das notas e dos compassos, e ela toca sentimento nas pessoas. Há 5 anos, a dupla Áurea Pop Duo se apresenta no Brasil e até no exterior, cantando rock nacional e internacional. Além da voz, Gabi e Rodolfo se revezam nos instrumentos, gaita, violão e percussão. Atualmente, a gente está trabalhando fora do Brasil, em companhias de cruzeiros marítimos, mas também, quando a gente está aqui e não está a bordo, a gente toca nos bares, nos restaurantes, nos pubs, nos eventos particulares. Apesar da profissão de músico ser uma das mais antigas do mundo, aqui no Brasil, a atividade profissional ainda não é regulamentada. Realidade que dificulta o trabalho de quem vive da música. A gente dá o nosso jeito, cada músico é autônomo, a gente se vira como a gente pode e conquistando os espaços. Tem dificuldades, como todo autônomo tem dificuldades em sua profissão. No Brasil, quem se forma em alguma faculdade ou escola de música recebe certificado do Ministério da Educação. Já um músico prático, aquele que aprende com outros profissionais ou sozinho, pode buscar certificação junto à Ordem dos Músicos. Mas detalhes da profissão, como média salarial, condições de trabalho e até contribuição e benefícios junto à Previdência Social, ainda não são definidos pela lei brasileira.
Todas essas questões devem ser regulamentadas depois que for julgada pelo Supremo Tribunal Federal numa ação ajuizada pela Procuradoria-Geral da República. A Ordem dos Músicos do Brasil, ela, no seu papel, dever de selecionar e de defender a categoria, ela entende que é uma atividade profissional e que demanda, sim, uma atenção, um cuidado especial a esses profissionais, principalmente porque são profissionais que atuam em horários diversos, normalmente à noite, finais de semana, e tem essa exposição, né, ao ruído excessivo e à questão da ergonomia. Portanto, é interessante que esses profissionais tenham direitos sociais garantidos. E ainda estou confuso, só que agora é diferente. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.